Olá, hoje o assunto é exegese, assunto central, importante para a teologia, importante para a vida da igreja, para a prática pastoral, mas que gera alguma dúvida, né? As pessoas às vezes falam muito de exegese sem entender como se faz exegese, como se apresenta o resultado de um esforço exegético. Eu encontro numa proposta do Milton Schwantz uma ideia boa, né? Uma organização boa e prática, assim, que não nos deixa muito à deriva. Milton Schwantz foi um pastor da ISLB, teólogo luterano, professor da UMESP durante muito tempo, ligado à teologia da libertação, mas essa proposta dele de organização não influi no conteúdo da interpretação, não influi na linha teológica. Assim. Você pode usar o que ele propõe de organização da exegese e fazer uma interpretação completamente diferente da que ele faria. Não tem nada a ver isso aqui. Mas vamos lá, né? Primeiro passo que o Milton Schwantz propõe é uma tradução provisória. É você propor uma tradução provisória do texto com o qual você está trabalhando, a partir do qual você trabalha. Então, se ele trabalhava mais das vezes com o Antigo Testamento, né? Então ele pega um texto do profeta e faz uma tradução provisória. Provisória por quê? Porque a partir do estudo que ele vai desenvolver, ele vai refinar essa tradução. Né? A gente vai chegar a isso também. Depois de apresentar uma tradução provisória que é pessoal, que é própria, e por isso não é a escolha de uma tradução que existe, mas é a feitura da tradução, é bom pensar também, né, o exercício de traduzir, ele te ajuda a acessar o texto. Ter que pensar opções tradutórias te ajuda a se aproximar melhor do texto, né, de uma forma um pouco mais próxima. Depois da tradução provisória, ele propõe uma observação do texto na sua língua original. Ele chama esse passo disso, o texto em hebraico, no caso dele. Né? Em outros casos, então, o texto em hebraico, o texto em aramaico, o texto em grego. Lembrando, né, essas são as línguas da Bíblia. Né? E no caso do Novo Testamento, o texto original é em grego. Não existe essa ideia de que o texto original do Novo Testamento seria em aramaico, que nós teríamos um texto original em aramaico. O que nós temos é o grego. Então, assim, vai trabalhar com o Novo Testamento, aqui seria mostrar o texto original nesse idioma. Vai trabalhar com Isaías, é o texto em hebraico. Não serve tradução aqui. Não serve tradução porque quando se faz exegese, é preciso acessar o texto na língua original. Mesmo que você recorra a várias traduções, isso não resolve. Né? Eu escrevi um textinho muito simples sobre isso há pouco tempo, né, com alguns exemplos. Eu acho que eu deixo o link aqui para vocês também. Mas então, nessa parte do texto original, do texto na língua original, você mostra também questões da tradução manuscrita. Então, questões de crítica textual vão aparecer aqui. Mas alguém vai dizer assim, mas eu sou adepto do texto majoritário, por exemplo. Né? Eu não gosto de crítica textual, não gosto desses textos críticos, como se diz. Né? Não tem problema, né? Use esse passo aqui para defender porque é melhor, nesse trecho estudado, nessa perícope, o texto que você propõe utilizar. Né? O que ele tem de melhor do que uma edição crítica, por exemplo, específica ou várias. Né? Mas é bom dizer também, né, nesse passo aqui é bom dizer, quem usa edições críticas não usa o texto crítico simplesmente. Né? Ninguém pega o texto crítico lá do Aland e é esse o texto bíblico, é esse que eu trabalho, justamente porque nós temos esse passo, por exemplo, o texto em grego, em que você vai trabalhar o texto e as variantes, você vai pensar as variantes e vai definir assim, eu concordo ou não com o editor. Veja, você então não usa o texto crítico, você usa a edição crítica que te traz as variantes também para pensar o texto crítico, para pensar o texto que você considera para o seu trabalho daqui para frente. E você vai dar argumentos para isso. Né? Essa variante aqui eu entendo assim. Né? Eu concordo com o editor, eu não concordo com o editor.
eu posso às vezes até concordar em certos pontos que o editor não foi feliz e preferir uma lição, uma variante que está num texto majoritário, né? Então, mas esse passo é importante. Então, tradução pessoal provisória, uma consideração atenta do texto na língua original, com suas variantes, com sua tradição mais antiga manuscrita, eventualmente considerando traduções antigas também, né? Especialmente isso muito mais comum no caso do Antigo Testamento. E aí nós começamos os passos seguintes, para os quais o Milton Schwantz usa imagens do corpo, para ajudar as pessoas a entenderem o porquê desses passos, né? Primeiro ele fala do rosto do texto. Então nós temos o texto grego mais ou menos estudado já, agora nós vamos falar do rosto do texto, que é o aspecto do texto, né? Que é essa coisa mais formal, os aspectos formais do texto. Quais são os limites desse texto? A delimitação, onde ele começa, onde ele termina. Você não vai fazer uma exegese de um livro bíblico inteiro, né? Então, assim, esse trecho foi selecionado por quê? Quais são os limites dele? O que mais, né? Você vai ver também a organização do texto. Existe uma lógica nessa organização? Muitas vezes questões de retórica, por exemplo, né? Há um estilo próprio desse texto. Eu vou dizer, por exemplo, aqui, que gênero é esse, né? Um texto poético. Ele está organizado assim. Ele tem certas características que fazem com que ele possa ser lido melhor assim, com alguma subdivisão, com alguma segmentação. Não é um texto da epístola. Tudo bem, então quais são os aspectos que você percebe da retórica aqui, né? Que parte dessa carta por que está organizada assim essa organização, essa argumentação? Então isso aqui é o rosto do texto. E quando você olha para o texto, o que você vê nele, né? O que é isso que você vai estudar? Depois do rosto do texto, ele nos convida a considerarmos os pés do texto. Os pés do texto seriam os aspectos do texto que se enraizam na realidade que dá origem ao texto, né? Na qual surge o texto neste mundo. E aí são aspectos, né? São considerações geográficas, históricas, sociais. Você vai considerar assim, onde nasce esse texto, né? Como que ele se relaciona com esse contexto mais próximo. Aqui entra muita questão histórica, claro, né? Entra a questão do lugar e entra a questão das questões sociais que aconteciam ali, né? Isso vale para qualquer texto. Em alguns casos, nós temos aqui elementos para escrever muito, para pensar muito sobre esse ponto. Por exemplo, né, se você pega um profeta, Jeremias, você tem dados históricos suficientes para pensar muita coisa. Você tem acontecimentos relacionados com aquilo que se diz. Isso entra aqui nos pés do texto. O texto não é composto simplesmente por palavras que comunicam uma mensagem, mas palavras que comunicam uma mensagem a partir de acontecimentos, a partir de fatos. Jeremias 29, a carta enviada aos exilados, né? Você vai falar aqui nos pés do texto sobre o exílio, sobre a situação dos exilados, e o que esse texto dialoga com essa situação, né? Aqui entram essas questões aqui. Esses os pés do texto, né? Depois de falar dos pés do texto, você vai falar do coração do texto. Aqui começa a ficar um pouco mais sutil, assim, difícil de perceber o que ele quer dizer com o coração do texto, mas ele diz que é a palavra. Qual que é a palavra que é comunicada aqui? Qual que é o sentido proposto nessa comunicação? O que se ensina aqui, né? Esse é o coração do texto. A gente viu os aspectos formais, a gente viu o enraizamento na realidade. Agora, o que é o texto, né? O que ele comunica? Qual que é a palavra de Deus que chega para as pessoas? Esse é o ponto de se discutir nessa parte que ele chama de o coração do texto, né? Aparecem assim, quais são as afirmações do texto? Qual que é a provocação, a questão colocada pelo texto? E depois de falar do coração do texto, o último tópico, né, o último segmento dessa organização de exegese proposta pelo Milton Schwantz são os olhos do texto. Os olhos do texto que dizem respeito a perspectivas que o texto propõe, que o texto cria
no povo de Deus. O que esse texto faz com o povo de Deus? Veja que tem uma sutil diferença, né, entre o coração, o que é a palavra que ali está, e perspectivas do que esse texto pode promover de visão no povo de Deus, né? Aqui estão elementos do que a gente chama em outros momentos de aplicação, né? O que o texto nos leva a ver, o que o texto nos leva a pensar e a mudar, né? Entra a questão de atitude também, né? Então, é uma parte muito, muito difícil, né? O resto da leitura tem que estar muito atrelado a essa parte também, para não ser algo arbitrário. É possível que a pessoa faça, assim, uma interpretação muito segmentada, né? Eu trabalho aspectos formais, eu trabalho contextual, né? A questão histórico-geográfica, social. Depois eu falo do conteúdo do texto em si. É claro que isso tudo se relaciona, né? Eu preciso relacionar uma coisa com a outra. Eu entendo o conteúdo melhor a partir do que eu desenvolvi nos passos anteriores. Da mesma forma, quando eu falo dos olhos do texto, da perspectiva daqui para frente, da perspectiva do texto caminhando junto com o povo de Deus e provocando algo, que eu posso chamar de aplicação, né? Eu deveria também relacionar isso muito fortemente com o que foi desenvolvido antes, com esse conteúdo da palavra, né? E não ser arbitrário aqui, soltando coisas que me parecem pertinentes, mas que não estão nesse texto ditas, né? E assim nós temos uma estrutura exegética completa, né? Suficiente. É claro que isso, bem feito, ocuparia muitas páginas de escrita, né? Para qualquer texto bíblico praticamente. Alguns textos, como eu disse, vão exigir mais volume de pensamento e texto, né, na parte dos pés do texto, nessa parte mais contextual. Outros vão exigir muito da parte do coração do texto, porque tem muita coisa dita, embora não tenha assim, muito da história no contexto. Por exemplo, alguns salmos, né, a gente não sabe realmente o contexto de origem. A gente tem algumas hipóteses, mas não sabe exatamente como surgiu, quando surgiu, mas a gente tem muita palavra, né? Tem muita coisa discutida, então seria mais rechonchuda a parte do coração do texto. Em alguns casos, o rosto do texto também, essa parte dos aspectos formais, é para ser tratada de forma mais simples. É um texto em prosa, não tem segmentação, não tem nada muito claro, assim, não tem uma narrativa, por exemplo, simples, né? Você vai dizer alguma coisa, é claro, sempre há, mas não tanto assim. Agora, uma questão que pode ficar, né? Para que serve isso para quem não é teólogo, para um sujeito que é pastor e que simplesmente tem que pregar o seu sermão? Ele vai fazer um estudo exegético nesse esquema escrito, gastando lá 12 páginas toda semana para cada texto que ele estuda da Bíblia? Não, né? Não acontece isso. No mundo ideal de alguns pode acontecer, né? O pastor senta e faz a exegese para depois escrever o sermão. É claro que o pastor não faz o mais das vezes, a não ser em casos especiais, esse processo todo escrito, né? Esse processo todo registrando o resultado do seu estudo. Mas ele passa por esses passos de forma organizada, não escrita. Ele olha o texto, e é bom fazer isso, pensando que ele precisa considerar todos esses passos, mesmo que não registre por escrito, mesmo que seja um pensamento, mesmo que seja na leitura do texto bíblico, né? Ele sabe que esses passos são importantes e ele faz esse exercício, que é claro, né, pode ser feito sempre de novo de forma mais detalhada e aprofundada, né? E claro, se for feito dessa forma mais detalhada e aprofundada, isso dá um estudo volumoso e consistente, né? Que não serve somente para embasar uma mensagem, um sermão, um estudo bíblico, mas que poderia ser compartilhado com outras pessoas também, que vão produzir outros estudos bíblicos, outras mensagens e tudo mais. É isso então, né? Eu gosto, não sei se eu falei assim de forma compreensível, mas eu gosto dessa estrutura que eu repito resumidamente, né? Primeiro, tradução pessoal provisória, consideração do texto na língua original, com suas variantes,
O rosto do texto, aspectos formais, o que eu vejo no texto, assim, para comentar como é que ele se estrutura, o que há de estilo específico. Os pés do texto, e aqui o enraizamento na realidade é histórico-social, geográfica. O coração do texto, que eu exponho o conteúdo do texto, a palavra que é trazida pelo texto. E aqui ao final disso eu posso rever a minha tradução, porque eu já estudei bastante o texto, já o entendo mais. Eu posso propor uma tradução final, né, a tradução pessoal, mas já bem mais meticulosa. E por fim, os olhos do texto, quando eu trato da aplicação desse texto na vida do povo de Deus, o que esse texto leva o povo a viver e a pensar e a fazer. É isso, né? Espero que ajude, espero que possamos conversar sobre isso também, e não sejamos negligentes com essa questão da exegese, né? Não pensemos que qualquer leitura é exegese. Bênção de Deus e até a próxima.